Vamos iniciar com uma oração, a gente começar aí, a gente pegar os pedidos de oração que a gente tem para a gente poder levantar um clamor a Deus, para que a gente possa ter um momento aqui em que a gente possa colocar diante de Deus as nossas, né, os nossos desejos, as nossas dificuldades, né, aquilo que o nosso coração anseia, que você possa estar intercedendo, lembrando daquele por quem você tem orado, daquele que você tem pensado nele. Vamos iniciar com uma palavra de oração para a gente poder tocar aqui numa breve meditação na palavra de Deus, né, que a gente possa um assunto, né, a gente possa pensar nele, que a gente possa assim elevar os nossos olhos, o nosso coração diante de Deus. Tá, Senhor, nós te agradecemos, Deus, nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco nesses momentos, Senhor, a gente sabe que tem essas dificuldades de transmissão, às vezes acontece, nós estamos online, né, o irmão da Daniele, para que possa retornar, né, irmão e cunhado, retornar aos caminhos do Senhor. Nós estaremos colocando todos esses pedidos, Senhor, diante de Ti, que nós possamos, Senhor, ter momentos, Senhor, na Tua presença, Senhor, pensando, ó Deus, no Teu reino, na Tua palavra, Deus, naquilo que vem de Ti, Senhor, para as nossas vidas, Deus, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor, para que nós possamos ser alimentados, Deus, através da palavra, sim, Senhor, e também através de intimidade contigo, Deus. Que essa palavra, Deus, venha cada vez mais nos trazer intimidade, ó Deus, diante de Ti, Senhor. Que nós possamos crer, Deus, naquilo que o Senhor pode fazer, Deus. Crer no impossível, Deus. Crer, Senhor, na mudança que o Senhor pode fazer em cada um de nós, Senhor. Na mudança que o Senhor pode fazer, ó Deus, em cada situação, Senhor. Que Tu és o Deus, Senhor, que não conhece causas impossíveis, Deus. O Senhor não conhece, ó Deus, causas que não possam ser resolvidas, Deus. O Senhor não conhece, ó Deus, causas que não venham também quando estamos diante de Ti, debaixo da Tua presença, Deus, que não venham, ó Deus, para tirar proveito, que não venham na nossa vida, Senhor, para nos fazer estar mais perto de Ti, Senhor. Nós colocamos, Senhor, tudo diante de Ti, Deus. Nós cremos, ó Deus, na Tua palavra, nós cremos, ó Deus, que a nossa oração, Deus, colocada diante de Ti, Senhor, ela surte efeito, Deus. Nós colocamos, ó Deus, a vida já de cada um que estão pensando aqui, Deus, em relação à oração, né, do cunhado da Val, Senhor, do Edson, que está com câncer de pulmão, Deus, que nós temos colocado aqui, o pastor tem colocado diante de Ti, Deus, e não será diferente hoje, Senhor. Nós cremos, ó Deus, na Tua palavra, nós cremos, Senhor, na Tua cura, Deus, nós cremos, Senhor, naquilo que vem do Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, que nós possamos pensar, né, trazer, elevar, Senhor, diante desses pedidos, que nós possamos ter a fé suficiente para poder tocar em Cristo, tocar no coração de Cristo, para que nós possamos receber aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Eu estava pensando, meditando na passagem, né, na mulher, né, que tinha uma hemorragia, né, conhecida como fluxo de sangue. Vou ler alguns versículos, né, para que a gente possa, assim, pensar, né, que a gente possa meditar nessa pequena reflexão, para que a gente possa crer naquilo que Deus pode e Ele quer fazer nas nossas vidas. No capítulo 5 de Marcos, né, no versículo 24, diz assim, Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Né? Esse é o primeiro ponto do texto que já me chama a atenção, em que tinha uma multidão que apertava Cristo, né? Uma multidão que não fala somente que apertava, né? Mas que era de todos os lados.
Ou seja, ele não andava sem que tivesse pessoas o pressionando fisicamente, né? Encostando nele fisicamente. Não tinha sequer um ponto em que não existiam pessoas ali encostando em Cristo, né? Encostando no Senhor Jesus que passava ali, né? Estava aí a Bíblia continua dizendo que ali tinha uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Então aqui a gente percebe o tempo, né? O tempo de um sofrimento que não é pequeno e um sofrimento que não... né? O tempo não é pequeno e o sofrimento também não é simples, né? E essa mulher sofria 12 anos, então o efeito que pode acontecer, né, nas nossas vidas por causa do tempo, por causa da demora, da espera que nós temos, da ansiedade, daquilo que nós queremos e precisamos resolver. Nós não temos dúvida que ela tinha algo importante para ser resolvido, né? Ela tinha algo que nós poderíamos colocar como urgência, tinha uma necessidade e essa necessidade era real. Então, não só fala de uma necessidade, a Bíblia fala que do tempo de 12 anos e dizendo que ela vinha sofrendo de uma hemorragia. Quantos de nós, às vezes, nós não estamos sofrendo, não somos pressionados, passamos períodos e pode ser esse o período, né? E é por isso que nós estamos aqui para clamar, que alguém que está aí ouvindo, né? Essa nossa reflexão, esse nosso momento aqui para nós podermos clamar, em que pode estar sofrendo, ou alguém que você conhece, ou até você mesmo, né? Um sofrimento de tempos. Será que existe ainda esperança? Será que eu tenho esperança para essa minha causa? Será que esses anos apagaram a minha fé? Será que esses anos eles tiraram de mim aquilo que Deus pode fazer, né? Então havia 12 anos sofrendo, 12 anos de sofrimento com uma hemorragia. Esse era o cenário dessa mulher. Era um cenário em que nós podemos dizer que a pessoa fica sem chão, sem estrutura, né? Nós temos o nosso limite, né? Talvez ali fosse o limite dela, né? Quanto mais ela aguentaria viver naquela situação. Quanto mais ela conseguiria, quantos anos poderiam passar que ela poderia viver naquela situação. É difícil a gente viver anos da nossa vida com um sofrimento, numa esperança que nós tínhamos de cura, e aquela cura não acontece, né? Se não acontece às vezes um dia, 2 dias, nós ficamos já com desespero. Se acontece, se passa um mês, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 12 anos, então o tempo ali é um fator que é muito importante para nós pensarmos, né? O quanto tempo pode ter ou pode estar apagando aquilo que Deus prometeu para mim. Estão dizendo que travou, está travado. Ok. Tá. Então continua a Bíblia dizendo: ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo que tinha. Então ela teve assim, o sofrimento dela não foi aliviado, né? Na mão dos médicos. Os médicos, não é que os médicos não queriam, os médicos não conseguiam. Os médicos, talvez alguns, só para arrancar dinheiro, e isso acontece. Pessoas que se aproveitam de situação que nós temos, do desespero, né?
pessoas que se aproveitam daquilo que está acontecendo, nós sabemos disso, mas nós sabemos também que tem muitos profissionais sérios, mas os médicos ali não podiam fazer nada. Independente de qual era o desejo, qual era a vontade do médico, eles de fato não poderiam fazer nada, né? E a Bíblia diz que ela gastou tudo. Então, nós temos o tempo e nós temos o gasto, né? Ela esgotou tudo que ela tinha. Então, nós podemos entender que a esperança naquilo que poderia resolver, que era pagar um tratamento, então ela estava, se não estava no seu limite, porque ela ainda estava tentando, mas ela estava bem próxima, né? Porque 12 anos e se esgota tudo aquilo que você tem, né? Sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, então ela não melhorava, ela passou bastante tempo assim, tentando nos meios naturais, o que nós devemos fazer sim, mas a medicina ali não tinha mais o que fazer. Mas além disso tudo, ela não só não melhorava, como piorava cada vez mais. Então, o tempo com a piora da situação pode embaçar mais ainda a nossa fé. E é para isso que nós estamos aqui hoje, para orar, para que a nossa fé não esteja embaçada, para que nós venhamos conseguir ver a mão de Deus na nossa vida, ou clamar a Ele para que nós possamos ter o refrigério dele na nossa vida. Né? Uma situação de um câncer, uma situação complicada, situação numa doença emocional, numa doença física, emocional que afeta o físico, né? Tudo ligado, nós podemos estar numa situação desesperadora. E eu poderia dizer que não era nada menos do que desesperador isso que ela estava passando. Sem ter mais dinheiro, não sabia mais quanto tempo ela tinha, né? E ela piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, então essa mulher ouve algo, ouve a fama de Jesus. Então a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Então ela ouviu da fama de Jesus, talvez muitos aqui ouviram da fama de Jesus, né? E estão com essa esperança de tocar em Jesus. E ela dizia assim, porque ela dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Do que você precisa ser curado? Você crê que aquilo que você precisa ser curado, nós podemos tocar em Cristo e ser curados? E ao tocar, a Bíblia diz que a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Aqui a gente volta no primeiro ponto, aonde Jesus era pressionado de todos os lados. Então aqui eu me lembro, ou começo a ver a cena, imaginar, várias pessoas tocando em Jesus, várias pessoas pressionando Jesus, encostando em Jesus, e de repente alguém toca diferente. Que toque é esse? Né? Esse toque, nenhuma das pessoas, será que só tinha essa mulher ali para ser curada de algo? Ou que precisava de alguma coisa? Quantos de nós hoje não precisamos desse toque em Cristo? E Jesus reconhece que alguém tocou na roupa dele. E os discípulos, por isso que eles se surpreendem e respondem, o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Cristo pode estar perguntando isso para a gente. No meio dessa multidão, alguém me toca? Quem me tocou? Quem vai me tocar hoje?
Quem está disposto? Quem tem essa fé? Então, quando a gente também olha para essa mulher com a dificuldade que ela tinha de 12 anos, passando por uma dor, por um sofrimento na mão dos médicos, ela padecia na mão dos médicos. E ao invés de ser curada, a Bíblia enfatiza que a doença dela se agravava, ficava mais grave. E se passam 12 anos, e por ouvir que alguém estava ali que curava, essa mulher tem fé suficiente para chegar e tocar em Cristo. Tocar em Cristo diante de coisas que eram impossíveis, porque essa mulher, ela fica assustada. Ela toca e não fala nada. Jesus pergunta e não fala nada. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, Cristo procurou quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, ela estava amedrontada, porque a gente não vai entrar em detalhes, mas era para ela uma dificuldade tocar em Cristo, porque ela não podia ali. Ela poderia ser morta por causa da enfermidade dela. E aí a gente consegue perceber que aquela multidão ali podia tocar em Cristo, mas não tocava. Ela não podia tocar, mas tocou. Que nós possamos entender que Cristo quer que a gente toque nele, de maneira diferente, com fé. E é isso que nós iremos fazer na oração. Tocar em Cristo, sabendo que dele sairá poder. Então a mulher, amedrontada e trêmula, mas ciente do que lhe havia acontecido, se prostrou, que a gente se prostre diante de Jesus e declare toda a verdade. E Jesus restabelece para ela não somente a saúde dela, mas demonstra para ela que ela estava restabelecida na sociedade, no convívio social. Ela que não podia de fato tocar em ninguém, Jesus faz dela uma pessoa totalmente transformada e diz: filha, a sua fé salvou você. Não só seja curada, vá em paz e fique livre desse mal, do mal de que ela estava sofrendo na doença e também excluída da sociedade. Que nós possamos colocar cada um desses pedidos aqui, nesses momentos finais de oração, diante de Deus, que sejamos como essa mulher que tocou em Cristo. Nós iremos tocar em Cristo. Nós iremos receber de Cristo virtude, poder, aquilo que Ele tem para nós. Aquilo que nos aflige, aquilo que nos faz sofrer, aquilo que faz a gente perder o sono, Cristo é capaz de nos trazer paz. No meio da turbulência, Senhor, nós queremos elevar, Deus, os nossos olhos a Ti, Senhor. O nosso coração, Deus. Nós queremos, Senhor, colocar cada pedido deste de oração diante de Ti, Senhor. Pelo pedido da Rosângela Lopes, Deus. Pela oração pela Michele e a Neném, Senhor. Que o Senhor esteja na vida dela, Deus. Que o Senhor esteja, Deus, transformando. Que o Senhor esteja trazendo, Deus, para a vida dela, Senhor, o Teu poder, a Tua virtude, Deus. Que o Senhor venha trazer para a vida dela, Deus, virtude, coragem, cura, Senhor. Que ela possa reconhecer, Deus, a Ti, Senhor. E que esse neném, Senhor, tenha uma vida diante de Ti, já desde pequeno, Senhor. Restaura, restabelece, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, pela Dila, Senhor, que está pedindo oração por um nódulo, Senhor, na tireoide, Deus. Repreende, Deus, traz cura, Senhor. Traz, ó Deus, ainda que seja pelos médicos, Senhor. Nós não nos importa a maneira que o Senhor quer salvar, que o Senhor quer curar, Deus. Mas nós confiamos em Ti, Senhor. Manda os recursos corretos, Deus. Mas também, como da outra vez foi falado, como é sempre falado, eu creio, Deus, que é possível até mesmo sem médico, Deus. Porque o Senhor é aquele que tem poder sobre todas as coisas, Deus.
Todas as coisas te obedecem, Senhor. Basta uma palavra tua, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, pelo irmão, ó Deus, da Daniele, Senhor, e seu cunhado, Senhor, para que eles possam, ó Deus, ver e retornar para o teu caminho, Senhor. Entender a tua vontade, Senhor. Oração, Deus, pelo pastor Gil, Senhor, que está com Covid, Senhor. Restabelece a saúde, Senhor. Não só a dele, mas como de muitos, Senhor, que possam estar ouvindo, que possa ter os sintomas nesse momento, Deus. Restabelece, Senhor, cura, Senhor. Traz, Senhor, o seu refrigério, Senhor. Restabelece, ó Deus, a fé, Senhor, desses irmãos, Senhor. Restabelece, ó Deus, nos teus caminhos, Senhor, ouvindo e reconhecendo a tua voz, Senhor. Que todos os dias da vida dele agora sejam contados diante de ti, Senhor. Sejam contados para a eternidade, que venha valer a pena, Senhor. Que a nossa vida venha valer a pena, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, com fé, Deus, tocar em Ti, Deus. Aonde não havia esperança, se era para um familiar nosso, se é para a nossa vida, Deus. Aonde não tinha mais recursos, aonde nós não temos mais o que fazer em meios naturais, Deus. Nós apelamos a Ti, Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós pedimos a Ti por essas questões, Deus. A oração de cada um, Senhor. Da Adila, da Daniele, Senhor. Soares, Senhor. Da Val Lima, Senhor. Que pede oração pelo cunhado Edson, Senhor. Conceição, que está com câncer de pulmão, Deus. Repreende, ó Deus, essa enfermidade, Senhor. O Senhor tem poder, Deus, para curar todas as coisas, Senhor. Faça regredir esse câncer, Senhor. Restabelece a saúde dele, Senhor. Do Edson, Senhor. Vai agora neste momento, Senhor, onde ele está, Senhor. Não só restabeleça a saúde, mas fale com ele, Deus. Que ele possa te ouvir, Senhor. Que ele possa ver, Senhor, a tua face, Deus. Que ele possa tocar em ti, Deus. Que nós possamos tocar em ti, Senhor. Que nós tenhamos as nossas mãos, Senhor, tocando em ti com fé, Senhor. Não só esbarrando. Que a nossa fé seja viva, Senhor. Que o pastor Gil, Deus, venha restabelecer, Senhor, a saúde, Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor, por essas vidas. Clamamos a Ti, ó Deus, por cada um. Nós clamamos a Ti, ó Deus, por esses pedidos de oração, Senhor. Oração pela mãe da Rosângela, Senhor. A Dalgisa, Deus. Nós oramos por ela, Senhor. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor venha trazer, Senhor, tudo aquilo que ela precisa, Deus. Para que o Senhor reverta qualquer quadro, Deus. Que o Senhor traga a tua salvação, Senhor. Que o Senhor, Deus, estenda as suas mãos, Senhor, e diga para cada uma dessas pessoas: a tua fé te salvou. Fique livre dessa enfermidade. Fique livre deste mal. Que o Senhor envie, ó Deus, os seus anjos, Senhor, com poder, Senhor, com cura, Deus. E que o seu nome seja glorificado, Senhor. O pastor Liomar, Deus, não sei ainda como está o estado de saúde dele, que o pastor Emilson sempre tem orado aqui. Colocamos, Deus, ele e a família dele nas tuas mãos, Senhor. Colocamos, ó Deus, as necessidades dele nas tuas mãos, Senhor. A parte emocional, a parte física, Senhor, a parte ministerial, Deus. Que ele seja sempre um servo teu, Senhor, proclamando as tuas verdades, Senhor. Proclamando o teu reino, Deus. Fazendo com que o seu nome seja glorificado, Deus. Que cada um, ó Deus, que está conosco aqui orando, Deus, que nós possamos interceder, ó Deus, pelas causas, ó Deus, ao nosso redor, pelas pessoas, por situações impossíveis, Deus. Que o impossível é uma palavra que não existe no seu vocabulário, Deus. O impossível, ó Deus, não existe no seu vocabulário, Senhor. A impossibilidade é algo humano, Deus. É uma palavra que só existe para nós, Senhor. Porque o Senhor é o Deus das possibilidades, Senhor. Tudo é possível para Ti, Senhor. A mais difícil petição, Senhor, é possível para Ti, Deus. O nosso temor mais terrível, Senhor, é possível para Ti, Deus. A nossa dor mais angustiante, Senhor, é possível para Ti, Senhor. A salvação, ó Deus,
daquele que não quer nada contigo, Deus, daquele que está envolvido nas drogas, na bebida, até mesmo naquele que está envolvido em coisas intelectuais também, nos ateus, Senhor, nos drogados. Não existem coisas impossíveis para ti, Senhor. O Senhor é o Deus do possível, Deus. O Deus que tudo é possível. Os impossíveis para os homens são possíveis para ti, Senhor. Colocamos, ó Deus, cada dificuldade, cada lágrima de mãe, ó Deus, que possa nos ouvir nesse momento, Senhor. Das mães, dos pais, Senhor. Cada lágrima derramada colocamos diante de ti, Senhor. Sustenta na fé, ó Deus, esse pai, essa mãe, Deus. Sustenta na fé, ó Deus, esse esposo, essa esposa, Senhor. Traz mudança, Deus. Repreenda, Deus, todo espírito contrário a ti, Deus. Tudo aquilo que não te agrada, Deus. Que o Senhor te repreenda. Que haja somente o Espírito Santo no teu lar. Que haja somente o Espírito Santo agindo e transformando. Nós acreditamos, Senhor, nos impossíveis, Deus, que para nós são, que para ti nada é impossível, Senhor. Ó Deus, nós queremos tocar em ti, Senhor. Nós agradecemos, Deus, por esses momentos na tua presença, Senhor. Agradecemos, Senhor, por esses momentos de oração. Agradecemos, ó Deus, por podermos estar aqui clamando a ti, Senhor. Esteja sempre sustentando, ó Deus, cada um que se disponibiliza da tua obra na intercessão, Senhor. Dá estrutura, dá força para sustentar, para aguentar, para suportar. Dá, Senhor, um espírito brando em cada um, ó Deus, que está ao lado. Repreenda, Deus, o mal, Senhor. Que venha o teu reino, Senhor, diante de nós, Senhor. Que seja feita em nós a tua vontade, Deus, de maneira forte e poderosa, Deus, como é feita no céu, sim, Senhor. Seja feita na nossa vida a tua vontade, Senhor. Somente a tua vontade, Senhor. Que nada fora da tua vontade seja feita na nossa vida, Deus. Que nós possamos abrir mão da nossa vida para obedecer a ti, Senhor. Que o seu nome seja glorificado no meio da escuridão, Senhor. No meio dos desejos ruins, Senhor. No meio, ó Deus, da mais profunda também escuridão da alma, do maior sofrimento, ó Deus. Que o seu nome seja glorificado, Senhor. Que nós estejamos aqui prontos para te servir, Deus. Ouve, ó Deus, o clamor da tua igreja. Ouve, Deus, o clamor daqueles que te pedem, Senhor. Esteja, ó Deus, transformando vidas, Senhor. Esteja restaurando, ó Deus. Esteja livrando, ó Deus, dos vícios, Senhor. Que não hajam vícios que venham vencer, ó Deus, cada um desses que estão nos ouvindo, Deus. Que os vícios sejam eliminados, Senhor. Qualquer vício que possa existir, Deus, que esteja atrapalhando, Deus, que eles não prevaleçam, Deus. Ainda que eles possam parecer fortes, ainda que eles possam parecer difíceis ou longos no tempo, ainda que a gente até fique difícil de acreditar, mas que tenha uma fagulha de fé, ouvindo essa palavra, Deus, lendo esse texto, Senhor, que essa mulher recebeu, no meio da desesperança, Deus, há esperança para aqueles que te clamam, Senhor. No meio, ó Deus, da escuridão, há como nós encontrarmos a luz em ti, Senhor. E que cada um, Deus, que está ouvindo, consiga encontrar essa luz, Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por esses momentos. Toda a honra e toda a glória a ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Agradeço, meus irmãos, o tempo, né, esse tempo aí que nós tivemos juntos, que você continue em casa, né, ligado, sintonizado com Deus, ainda que você tenha que descansar, repousar, ainda que você tenha ainda seus afazeres, né, que você não perca isso que Deus quer fazer na sua vida e isso que Deus tem feito. Que toda a honra, que toda a glória seja dada a Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Obrigado, tá? E aí, até agora o culto domingo, né? E na próxima segunda voltamos com a oração. Tá ok? Boa noite. Boa noite a todos.